Pedro Venceslau, bem-vindo aqui conosco ao 360. E aí é inevitável, já que a gente acabou de sair do processo eleitoral lá nos Estados Unidos, em que Joe Biden primeiro quis ser candidato à reeleição, depois, em cima da hora, decidiu não ser, ou quando ficou visto que não tinha condições. E muitas das queixas, da lavação de roupa suja do Partido Democrata, que a Muriel Porfírio tem nos trazido lá dos Estados Unidos, envolve justamente isso, que Kamala Harris assumiu tarde demais a campanha e não deu tempo de se apresentar ao eleitorado americano ou qualquer coisa do tipo. O quanto esta postura de Lula, se por um lado nesta linha do que a Jussara estava tratando, de não ter um nome óbvio, não ter um candidato pleno e a despeito disso haveria uma rede de intrigas ali que já há, na verdade, toda uma disputa, mas o quanto isso também não envolve um risco. No fim das contas, e aí fazendo um paralelo com ele próprio, em 2010... o momento em que ele escolhe Dilma para ser a candidata à sucessão dele, quando ele não podia mais concorrer, Dilma Rousseff, ele havia feito isso ali ainda em 2008 e lança publicamente, se não me engano, num evento bem no começo de 2009, no Complexo do Alemão, e chama a Dilma Rousseff de mãe do PAC. Foi a senha que todo mundo entendeu. Bom, então o Lula escolheu Dilma Rousseff como a candidata à sucessão, como ela de fato foi naquela ocasião, sem entrar no mérito de tudo que aconteceu depois. Mas o quanto esse timing não pode provocar ali uma certa, para usar uma expressão em inglês, butterflies in the bellies dos petistas e dos aliados do presidente Lula. Pedro. Boa tarde, Yuri, Jussara, Débora, boa tarde a todos. Teve lá, depois que ele deu essa declaração, teve uma outra entrelinha ali, que eu acho que passou meio batido, que ele diz o seguinte: se não tiver outro nome para enfrentar a extrema-direita em 2026, eu me apresento. É óbvio que o Lula é o plano A, o único plano que o PT tem, causa calafrios, pânico nos petistas, a possibilidade de Lula não disputar a presidência em 2026. Por que os petistas têm um certo receio de que Lula não concorra? Não é por conta da idade, não. É por conta do temor de que o Lula olhe para o cenário e sinta alguma insegurança de que ele pode vencer a eleição. De que o Lula não queira entrar numa disputa presidencial na qual ele possa perder e encerrar dessa forma, com uma derrota, a sua bem-sucedida carreira política que começou como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. É uma questão de preocupação com o legado, com a biografia política. Claro que tem também uma questão em relação à idade, mas o presidente Lula tem ainda bastante vigor, tem se apresentado ali politicamente muito mais disposto do que, por exemplo, o Joe Biden na reta final do seu mandato. Porque, de fato, nesse momento, o PT não tem um nome e não se preocupou em construir um nome para disputar a eleição logo agora de 2026. Os petistas da velha guarda, que não necessariamente são esses que estão na direção do partido hoje, aqueles que costumavam cercar o presidente no seu primeiro e no seu segundo mandato e ainda hoje são amigos do presidente, eu incluo entre eles o José Dirceu, eles têm uma avaliação de que é preciso começar a construir esse nome logo, pensando em 2030, claro, e esse nome seria o Fernando Haddad. E, para isso, o PT precisa passar por um processo interno de reestruturação política para quebrar as resistências a Fernando Haddad, porque ele muitas vezes é alvo de fogo amigo como ministro e também como quadro do PT, até porque Haddad nunca construiu grupos políticos dentro do partido. Ele adora dizer isso, inclusive, que ele não tem grupo no PT. Ele nunca foi ligado a uma corrente muito... Quer dizer, sempre teve ali proximidade com a corrente majoritária, mas nunca foi militante de uma corrente política dentro do partido. E não era, se não me engano, desculpa a interrupção, Pedro, não era a corrente original dele, né? Foi quando ele foi prefeito que ele migrou ali para o campo majoritário, né? Hoje é a CNB, Construindo o Novo Brasil. Então, dentro do PT, o Haddad despontou como uma espécie de outsider, né? Ele tem uma luz própria, tem um grupo político próprio, e isso causa a rejeição de muitos setores do partido. Então, agora que em 2025 o PT vai passar por um processo de renovação partidária, de processo de eleição direta para a sua nova direção partidária, o partido vai passar por um processo do divã, né? Uma grande autocrítica vai ser feita, muita lavação de roupa suja, espera-se uma disputa fratricida pelo comando da sigla, porque tem uma ala mais pragmática, que defende uma guinada ao centro, que defende que o partido deixe para trás alguns dogmas, como, por exemplo, esse apoio insistente à Venezuela, por parte da máquina partidária, e tem uma outra ala mais ideológica, que tem uma certa força dentro da máquina partidária, ainda mais quando se alia às correntes mais à esquerda, como a DS, o Trabalho, etc.
Então, é uma construção interna. Enquanto isso, o presidente Lula segue sendo a única alternativa. Agora, o grande desafio do PT é saber quem vai ser o candidato do campo da direita. Eles acreditam que o nome mais forte hoje, que seria o mais competitivo, é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ainda resiste em mudar de projeto, virar a chavinha e desistir de tentar uma reeleição praticamente certa aqui em São Paulo. Então, essa entrevista foi muito interessante por isso. O Lula deixou uma porta aberta para não se candidatar em 2026, mas deixou outra aberta também para ser candidato. Ele fez os dois sinais ao mesmo tempo. E não tem por que ele se antecipar agora. Ele não vai enfrentar nenhuma primária, não tem nenhum adversário interno, ele é o dono do partido, ele está na máquina do governo federal, ele tem o controle do processo todo para 2026. Resta saber agora se ele vai ter pique e se ele vai querer se arriscar numa aventura que pode ser perigosa para a sua biografia política.